Há um erro sutil que muitos cristãos cometem e que talvez você esteja cometendo agora mesmo. Eles acham que tudo o que é espiritual acontece dentro dos horários litúrgicos, sob luzes artificiais e programações previsíveis. Cultos, vigílias, campanhas, tudo cronometrado. Mas os céus não seguem a agenda da terra. Há horários em que Deus chama, mas poucos escutam. Há janelas espirituais que se abrem de madrugada e a maioria das pessoas aperta o botão de soneca. O que parece apenas uma insônia qualquer pode ser um convite do céu para acessar algo que muitos pedem, mas poucos estão dispostos a pagar o preço para receber. Imagine uma casa antiga, silenciosa, onde todas as luzes estão apagadas. É madrugada. A maioria está dormindo, mas há um sussurro vindo do alto, algo entre o tempo e a eternidade. E você acorda. Olha para o celular, 3 da manhã, ou talvez 5. A primeira reação é voltar a dormir. Mas o mundo espiritual não desperdiça avisos. Se a escuridão te chamou, talvez seja porque a luz quer te mostrar algo. Muitos ignoram esse chamado e depois se perguntam por que vivem anos na fé sem nunca receber uma visão, sem nunca romper o véu da carne para enxergar além das aparências. O perigo está justamente aí, no hábito de silenciar a consciência, de ignorar os toques espirituais sutis. Acordar de madrugada, nesse intervalo entre o físico e o invisível, não é apenas um acaso fisiológico. É uma porta, um rasgo entre dois mundos. Só que ela se fecha rápido, como uma onda que some na areia. Quantas vezes Deus tentou te acordar e você desligou o céu como quem desliga um despertador? O problema não é Deus não falar, é você não levantar, não ouvir, não se apresentar quando Ele chama pelo nome. Você já se perguntou por que os profetas, os homens e mulheres que tinham visões, quase sempre buscavam a Deus na madrugada? Porque o mundo ainda não começou a gritar. Porque o silêncio do corpo permite ouvir o que o espírito tenta dizer o dia todo, mas é abafado pelo barulho das notificações, das cobranças, das distrações. Há uma convocação divina acontecendo enquanto o mundo dorme. E se você está acordando nesse horário, não é apenas o seu corpo que está sendo sacudido, é a sua alma que está sendo chamada. Não, isso não é superstição. Isso não é misticismo barato. É um segredo espiritual ignorado por muitos, mas temido pelo inferno. Quem atende o chamado da madrugada é treinado para enxergar o invisível. Há algo que você pode fazer quando acordar às 3 ou às 5. E se fizer, o dom de visão pode ser ativado. Mas não espere uma fórmula fácil ou uma oração decorada. O que vem a seguir pode mudar sua história com Deus, se você tiver coragem de continuar até o fim. Se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras, versículos para fortalecer sua caminhada, orações para te guiar todos os dias, desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. A madrugada tem um cheiro que o meio-dia não entende. Ela carrega o suspiro dos que estão acordados por um motivo que nem sempre sabem explicar. Alguns acordam por medo, outros por dor, outros por pressentimento. Mas há um grupo raro que acorda porque o Espírito os empurra, como se uma mão invisível estivesse sacudindo o ombro de dentro para fora. Eles olham para o teto escuro e sabem. Aquilo não é apenas insônia. É como se algo estivesse esperando por eles. Em silêncio. Mas o silêncio de Deus, às vezes, é a convocação mais alta do céu. Poucos sabem discernir esse tipo de silêncio. A maioria volta a dormir. E sem perceber, fecha a porta que o próprio Deus abriu,
Depois, durante o dia, pedem respostas, dons, visões. Mas como confiar visões a quem dorme quando o céu chama? Como entregar discernimento a quem só ora quando é conveniente? O dom da visão não é para os que pedem, é para os que respondem. O chamado da madrugada é um convite para ver o que os olhos naturais nunca verão. E esse convite tem hora marcada. Quantas vezes você foi acordado entre 3 e 5 da manhã com um aperto no peito, uma sensação de presença, um desconforto inexplicável? E você pensou, deve ser coisa da minha cabeça. Mas e se não for? E se essa coisa que você chama de ansiedade for na verdade o Espírito Santo tentando se comunicar com você e você não o reconhece porque desaprendeu a escutar? E se a sua insônia for o grito de um dom preso, sufocado, querendo nascer? Comente aqui se já viveu algo assim. Talvez isso te liberte de anos de confusão. A alma sabe quando foi chamada. Mesmo sem entender, ela se inquieta, fica alerta, começa a lembrar de coisas que não lembrava. Pensamentos que não vieram de lugar nenhum começam a sussurrar. E nesse momento, Deus observa se você vai continuar deitado ou se vai se levantar. Há dons que só são ativados com movimentos. Há visões que só descem sobre quem sobe, mesmo que seja da cama para o chão. E você, quando foi a última vez que se levantou quando Deus sussurrou? Há um abismo entre orar e se apresentar. Muitos oram como quem envia um bilhete ao céu, com pressa, sem espera, sem entrega. Mas quando Deus acorda alguém às 3 ou 5 da manhã, Ele não está pedindo uma oração, Ele está pedindo presença. Corpo no chão, alma aberta, espírito rendido. A madrugada é o altar dos que não apenas oram, mas se apresentam como sacrifício vivo. E quando alguém se apresenta, o céu não apenas escuta, ele responde, só que nem sempre com palavras. Às vezes, responde com imagens, visões, sinais. Você já sentiu como se algo estivesse olhando para você enquanto orava no escuro? Já teve a impressão de que a atmosfera do quarto mudou sem explicação? Já sentiu que orava, mas que de repente era você quem estava sendo examinado? Isso não é loucura. Isso é o mundo espiritual se revelando aos poucos. O dom da visão começa assim, com pequenas rachaduras na realidade. Deus vai testando se você aguenta ver o que os outros não suportariam, porque enxergar demais sem maturidade enlouquece. E é por isso que Ele chama na madrugada, para treinar o espírito no silêncio. Quem acorda de madrugada para buscar a Deus não está apenas orando, está dizendo ao céu, eu estou pronto para enxergar. E isso é perigoso, porque quem vê demais nunca mais vive em paz com a mediocridade. Quem tem visões verdadeiras passa a carregar responsabilidades que os outros nem imaginam. Por isso, Deus esconde os dons dos apressados. Ele revela apenas a quem teve coragem de se levantar quando ninguém estava vendo. A verdadeira intimidade é silenciosa, é madrugada, é renúncia. E se você estiver pedindo por revelações, mas seu estilo de vida estiver repelindo a presença? E se o motivo pelo qual o céu não responde é porque você só se apresenta quando dá tempo? Deus não quer seu tempo livre. Ele quer seu tempo santo. E há um tipo de santidade que só nasce no escuro, no chão frio do quarto, no joelho que sangra, no sono negado, no sussurro que ninguém ouviu, mas o céu registrou. Se isso já doeu em você, comente só com um "eu sei". Às vezes, reconhecer a dor é o primeiro passo para destrancar o dom. Quem já passou por isso sabe. Há orações que abrem o mundo espiritual como um portal. E elas quase sempre começam na madrugada. Não são longas, nem barulhentas. São intensas, simples e cruas. Muitas vezes, são apenas lágrimas. Mas cada lágrima ali tem peso de revelação. O véu se rasga aos poucos, e o Espírito começa a revelar imagens, lugares, nomes, pessoas. Às vezes, uma visão vem como flash.
Outras, como se o próprio tempo parasse, e você vê o que ninguém viu, entende o que ninguém explicou, sabe, sem saber por quê. Essas experiências não são para qualquer um, são para os que escolhem perder o conforto para ganhar intimidade. E essa escolha acontece no momento exato em que você acorda e hesita. Volto a dormir ou levanto para orar? É ali que o dom começa ou morre. A maioria mata o dom ainda no berço, escolhendo o travesseiro. Mas os poucos que levantam, esses são tocados, marcados. Eles jamais voltarão a ser os mesmos, porque depois que Deus te mostra, você nunca mais será cego, nunca mais será leve, porque a visão vem com peso. Há um tipo de fé que é confortável e respeitável. Ela veste bem, canta bonito, ora com palavras escolhidas, mas há outra fé que é selvagem, que acorda de madrugada com o coração ardendo e ora em línguas sem entender o porquê, que chora sem saber o motivo, que escreve palavras que vêm do alto, sem ter aprendido. Essa é a fé dos que têm visões. E não se engane, visões verdadeiras não servem para alimentar o ego. Elas quebram o orgulho. Elas te expõem, elas te queimam, e você nunca mais será o mesmo. E se o que você chama de rotina for, na verdade, sua maior prisão espiritual? E se Deus estiver tentando se comunicar há anos, mas você só responde quando tudo já desmoronou? Comente aqui. Você sente que perdeu tempo? Que ignorou chamados? Essa confissão pode ser o primeiro passo para abrir seus olhos novamente. Porque Deus não desiste dos que Ele chama, mas Ele só ativa dons em quem se levanta. A madrugada é a peneira dos verdadeiros visionários. É ali que Deus separa os que querem ver dos que só querem dormir. Há uma dor secreta que todo cristão maduro carrega. A de perceber que viveu muito tempo sem ver o que estava na frente dos olhos. De perceber que os sonhos que teve eram avisos, que os arrepios eram alertas, que os pesadelos eram guerras espirituais que ele ignorou. E então, ele ora, jejua, busca, e Deus revela que já havia falado. Mas ele dormia. O arrependimento, nesse caso, é profundo. Porque é como se tivesse traído o próprio dom. O chamado estava lá, mas foi ignorado. Por cansaço, por distração, por medo. Muitos não têm visões porque não suportariam o que veriam. Mas há outros que têm estrutura, têm fé, têm intimidade. Mas ainda assim não veem. Por quê? Porque não responderam ao toque. Porque não levantaram na hora marcada. Porque não entenderam que o céu tem relógio. Deus é Pai, mas também é Rei. E reis não falam fora de hora. Se Ele decidiu te acordar às 3, é porque quer falar às 3, não às 7, nem às 9. E se você não aparecer, talvez não haja segunda chance, ou talvez o que viria já passou. Quantas vezes você teve sonhos confusos e pensou que era só sua mente? Quantas vezes acordou e esqueceu tudo? Não era sua mente, era espiritual. E porque você não anotou, não orou, não buscou interpretação, a visão se perdeu. O dom da visão não é mágico. É trabalhado como um músculo. E se você não exercita, atrofia. Por isso, Deus acorda você de madrugada. É o treino, é a prova. E se você resistir, os céus se abrem, mas se recusar, o céu se cala. E o pior silêncio é o que já foi som, mas agora virou ausência. E se o silêncio de Deus na sua vida for Ele te esperando na madrugada? E se os sonhos sem sentido forem ensaios para uma visão que ainda não nasceu? Você já sentiu que perdeu algo por não ter respondido? Me diga nos comentários. Esse vídeo é para isso, despertar os que dormem. Porque muitos dons não estão mortos. Estão dormindo, esperando uma madrugada, um levantar, um sim. E quando esse sim é dito na hora certa, até os olhos do Espírito se abrem. Se você acordar entre 3 e 5 da manhã, não volte a dormir. Levante, mesmo cansado, mesmo com os olhos pesando, mesmo sem entender o porquê.
Dobre os joelhos, não como um ritual, mas como quem se apresenta diante de um rei que já estava esperando. Não fale ainda. Primeiro, se cale, sinta. Deixe que a alma acorde antes da boca. Há revelações que só são entregues a quem sabe escutar antes de perguntar. Depois do silêncio, abra a palavra, aleatoriamente se for preciso, mas leia em voz baixa, como quem lê cartas antigas de um amor distante. Leia até que uma frase te atravesse. Quando ela vier, feche os olhos e pergunte em espírito: Senhor, o que queres me mostrar com isso? E então, espere. Não corra para interpretar. Não tente controlar a experiência. Deus não fala com pressa. Ele revela a quem permanece. Se vier um nome na mente, um rosto, uma cena, não descarte. Anote. Se vierem lágrimas, deixe escorrer. O dom da visão se alimenta da verdade crua da alma. Às vezes, tudo que o céu espera é que você pare de fingir que não está ouvindo. E naquele chão frio da madrugada, com o mundo inteiro dormindo, você pode enxergar pela primeira vez o que sempre esteve aí, atrás do véu da carne, no canto dos olhos do espírito. Faça isso por 7 madrugadas, mesmo que nada aconteça no primeiro dia. Mesmo que o céu pareça mudo, o silêncio é parte do processo. É o treinamento dos que vão enxergar realidades que o mundo não entende. Se você perseverar, a visão virá, como um sopro, um clarão, um sonho com peso de glória. E você saberá, porque ninguém precisa te convencer de uma revelação que Deus mesmo te mostrou. E se você já fez isso antes, mas parou, volte. O altar ainda está lá, o céu ainda aguarda, o dom não foi cancelado, apenas adormecido. Deus não é homem para desistir no meio. Ele ainda chama, ele ainda acorda você. A pergunta é: você ainda vai levantar ou vai se contentar com a vida comum de quem apenas crê, mas não vê? Há muitos cristãos cegos com a Bíblia nas mãos. Sabem os versículos, mas não enxergam os sinais. Conhecem doutrinas, mas não discernem os tempos. E tudo porque perderam o hábito de responder quando Deus chama. O dom da visão é para quem tem o hábito da obediência silenciosa. Não de quem grita revelações, mas de quem sussurra orações no escuro quando ninguém mais está vendo. Você foi chamado para ver, para discernir, para interpretar os sussurros do céu e as movimentações do invisível. Mas esse chamado não se manifesta com facilidade. Ele precisa de espaço, de entrega, de insistência. Deus não dá pérolas a quem vive de atalhos. Ele revela visões a quem consagra as madrugadas, como quem planta olhos novos no espírito. Por isso, quando você acordar entre 3 e 5, não diga, foi só uma insônia. Diga, eis-me aqui. Porque pode ser o próprio Deus, visitando você como fez com Samuel, na hora em que o templo está em silêncio e a lâmpada ainda queima. Se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários. Eis-me aqui. Que isso seja mais do que uma frase, que seja a sua resposta. E se isso despertou algo em você, compartilhe. Não como quem espalha um vídeo, mas como quem acende uma vela na escuridão de outro. Alguém precisa ouvir isso. Alguém que também acorda à noite e pensa que é só ansiedade. Mostre a essa pessoa que talvez seja Deus chamando. E se você sentiu esse chamado agora, então já sabe o que fazer na próxima madrugada, porque às vezes uma simples decisão no escuro pode abrir os olhos da alma para sempre. E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo, há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir. Pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa.